Então, pessoal, continuando, um outro remédio constitucional, outra garantia fundamental com o verdadeiro formato de ação judicial é o chamado mandado de segurança. O mandado de segurança, definindo o que seria mandado de segurança, de acordo com a previsão lá no artigo 5º, inciso 69, né, da Constituição Federal, trata-se de uma ação constitucional de natureza civil. Como o habeas corpus é de natureza penal, o mandado de segurança é de natureza civil. E ele visa proteger direito líquido e certo, direito não amparado por habeas corpus ou por habeas data, tá? Isso a gente extrai do próprio artigo 5º, né? Quando lá no inciso 69 diz que concede-se mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público, tá? Então veja, o mandado de segurança, ele tem como requisito o direito líquido e certo. O que é o direito líquido e certo? O direito líquido e certo é aquilo que eu consigo provar apenas com documentos. Ou melhor, de maneira cabal, eu provo com documentos o meu direito. Então eu não dependo de produção de prova, não dependo de oitiva de testemunhas, eu não posso depender da realização de uma perícia para poder provar que eu tenho o direito reclamado. Direito líquido e certo é aquele que eu comprovo de plano, de maneira cabal, apenas mediante prova documental pré-constituída. Essa prova ela tem que existir no momento do ingresso com o mandado de segurança, porque essa prova documental ela tem que acompanhar a petição de mandado de segurança, tá? Então, o mandado de segurança é o meu direito líquido e certo, que é requisito, eu tenho que comprovar por meio de prova documental pré-constituída, porque não admite-se a chamada dilação probatória, não se admite a chamada produção de prova dentro do procedimento do mandado de segurança. As provas elas já têm que estar encartadas no processo para que possa ser considerado um direito líquido e certo, para que possa ter a certeza do direito apenas acompanhando a petição inicial, ok? Segundo menciona a doutrina, nós colacionamos a um trecho da doutrina do Eli Lopes Meireles. Ele tem um livro só sobre mandado de segurança e ações constitucionais, então ele trata também de outras ações constitucionais, tá? E diz o Eli, o finado, falecido Eli Lopes Meireles, que trata-se de direito manifesto na sua existência. O que é direito líquido e certo? É um direito que manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração, tá? Então, deve ser um direito que a parte já tinha na hora de impetrar o mandado de segurança. Ele já existia, ela já sabia da sua extensão, até onde era o direito dela, e que ela poderia ter exercitado até o momento da impetração. Ela só não conseguiu exercitar por conta de um abuso de poder ou por conta de uma ilegalidade cometida por uma autoridade, por alguém ligado aí ao poder público, à administração pública, tá? Então, além do direito líquido e certo, tem também esse requisito da existência da ilegalidade e abuso de poder, tá? O mandado de segurança, ele tem por fim, a finalidade dele realmente é proteger os indivíduos de atos ilegais ou praticados com abuso de poder pela administração pública, tá? Ou como diz o artigo 5º, no parágrafo 69, por um agente de pessoa jurídica no exercício da atribuição do poder público, no exercício das atribuições inerentes ao poder público, tá? Então, por exemplo, as concessionárias, né, poderiam cometer um ato aí de abuso de poder. Vamos imaginar que estamos buscando um alvará para a concessionária de transportes aí terrestres, né? Esqueci, acabei de ver ali uma matéria a respeito desse acidente de ônibus aí. Puxa vida, não me lembro qual que é a concessionária aí, o órgão do estado que cuida das licenças aí para transportes de passageiros, tá? Então nós vamos buscar lá a concessão de um alvará para poder fazer o transporte de passageiros, e isso é ilegal, é negado de maneira ilegal, né? Então a lei me garantia, eu respeito os requisitos legais e tenho negado o meu direito
ao transporte público, tá? Então eu poderia requerer, né, através de um mandado de segurança, que o direito líquido e certo, então a prova documental iria comprovar que a empresa de transporte preenche as exigências da lei, então teria o direito líquido e certo à obtenção de uma autorização, né, dessa agência que regula, que exerce essas atribuições do poder público, tá? Essa pessoa jurídica que cuida dessas atribuições do poder público. Então eu comprovaria, né, ingressaria com mandado de segurança em face desta autoridade, né, em face dessa autoridade coatora que praticou a ilegalidade ao me negar o direito a uma licença, né, uma licença para transporte de passageiros. Tá? Então esse é apenas um exemplo, mas eu posso entrar com mandado de segurança em face do Estado quando eu sou um servidor público e me recusam ali a garantir um direito líquido e certo que eu tenho como servidor público. A administração me nega, né, um direito desse, como por exemplo um direito à equiparação salarial, um direito de progressão salarial, né, um acréscimo salarial. Então eu completei mais um período aí de quinquênio como servidor público e eu faço um requerimento administrativo e o prefeito me nega, né? E o direito é líquido e certo, eu provo com documentos que eu sou servidor público, que eu tenho aquele direito, eu junto lá o estatuto do servidor público, o regime jurídico do servidor público, que diz no artigo tal que eu tenho direito, após 5 anos de trabalho na administração, a ganhar um percentual lá, vamos imaginar 5% sobre o valor do meu salário, né? Um acréscimo de 5%, tá? Então eu provo que o direito líquido e certo existe apenas com documentos, não há necessidade de produção de prova. E diante da autoridade negativa da autoridade coatora, eu junto aquela recusa em me conceder o quinquênio, né? E ingresso com pedido de mandado de segurança para que então o judiciário, através dessa ação constitucional, venha garantir o meu direito fundamental como trabalhador, como servidor público do Estado, ok? Beleza? Nesse caso, né, pessoal, mencionando então as outras características aí do mandado de segurança, não mencionamos ainda a possibilidade dele ser também repressivo e preventivo, tá? Preventivo, quando ainda há apenas uma ameaça de violação ao meu direito, tá? Não houve ainda a violação do meu direito. E repressivo é quando já houve a violação do meu direito líquido e certo por abuso de poder ou por ilegalidade, tá? O sujeito passivo, o sujeito ativo, né? O autor do mandado de segurança, ele é chamado de impetrante, nada mais é do que o detentor do direito líquido e certo. Nesse caso, tem que ser feito por meio de advogado, deve estar representado por advogado, tá? E não pode propor mandado de segurança em nome de terceiro, como nós falamos que podia no caso do habeas corpus. Mandado de segurança tem que ser proposto no nome do detentor do direito líquido e certo, tá? Então é o advogado representando o impetrante, certo? Que vai poder ser uma pessoa física ou jurídica, como nós vimos, a pessoa jurídica, ela tem também direitos fundamentais, ela tem também direitos infraconstitucionais, né, oriundos da lei, que podem ser direitos líquidos e certos e que estariam então amparados pelo mandado de segurança, tá? Então, a pessoa jurídica, né? E nós colocamos até uma jurisprudência lá quando falávamos da titularidade dos direitos fundamentais pela pessoa jurídica, que reconhecia a possibilidade da pessoa jurídica entrar com mandado de segurança para a defesa de um direito seu, líquido e certo. Tá? Então a gente vê às vezes mandado de segurança, questões fiscais, por exemplo, né? Quando o Estado acaba tributando a pessoa jurídica com valor superior ao previsto na lei, então cometendo uma ilegalidade que ofende ao direito líquido e certo da empresa de ter que arcar com os tributos nos limites da lei, não tendo que pagar mais do que a lei determina, tá? Então ingressam com esses mandados de segurança onde não precisa de produzir prova, a prova é apenas documental e já vai estar acompanhada da petição inicial, né? E visa então repreender, né, no caso do repressivo, ou prevenir a ocorrência de uma violação a esse direito líquido e certo da pessoa jurídica, tá? O sujeito passivo, né? Sujeito ativo é o detentor do direito líquido e certo. O sujeito passivo vai ser a autoridade coatora, aquela autoridade que praticou a ilegalidade ou o abuso de poder, tá?
Segundo nos fala a doutrina, é o mesmo Flávio Martins, que extraímos do seu livro, um trechinho de doutrina colacionado para vocês, ele diz que a autoridade coatora é todo o agente público. Servidor público, tá? Então é pessoa que está a serviço do Estado, ou um particular em colaboração com o Estado, tá? Então pode ser um particular contratado para a prestação de um serviço público, né? No exercício do poder estatal, no império estatal, tá? Então diz aqui o Flávio que é o agente público, o servidor público, pode ser um particular na colaboração com o Estado, desde que praticando um ato típico de império estatal, tá? Então vamos imaginar uma empresa privada, né, que está no exercício de uma função pública, obteve aí uma concessão para a utilização das rodovias, a concessão de um aeroporto, né, a concessão de serviços públicos aí, né? Então, nesse caso, é um particular, é uma empresa privada, mas no exercício de um ato típico que seria do poder público, tá? Então, uma empresa de aviação poderia impetrar um mandado de segurança junto a uma concessionária que cuida de um aeroporto, porque ela está no exercício de um ato típico de império estatal, tá? Então, caberia aí a possibilidade do mandado de segurança, tá? E falando ainda do mandado de segurança, temos que mencionar o prazo decadencial dele, tá? Isso tá na lei, né, pessoal? A Constituição não fala, mas é uma questão importante, de que o mandado de segurança ele deve ser impetrado em no máximo 120 dias da ciência do ato impugnado. Ciência dessa ilegalidade ou abuso de poder que se pretende impugnar judicialmente, tá? Passados 120 dias, não cabe mais mandado de segurança. A parte decaiu do direito de propor mandado de segurança. Ela vai poder propor uma ação ordinária, né? Uma ação de conhecimento pelo procedimento comum, tá? Então não vai ser através desse remédio constitucional. Tá? Ela pode propor lá uma ação de obrigação de fazer, por exemplo, né? Uma ação cominatória para obrigar a autoridade a proceder de uma determinada maneira. Mas o mandado de segurança ele é um processo mais célere, né? Ele é um processo de trâmite rápido e através desse procedimento, através desse processo, que tem um procedimento especial regulado na Lei 12.016 de 2009, se passar de 120 dias da ciência do ato que se pretende atacar, que se pretende impugnar, não cabe mais mandado de segurança, tá? Temos que destacar também, quando falamos de mandado de segurança, a possibilidade de caber ainda algum recurso administrativo, tá? Então, naquele exemplo lá do servidor público que quis o quinquênio e o prefeito negou, eu poderia ainda entrar com recurso dessa decisão, pedir para que o prefeito revisse aquela decisão e me concedesse, então, né, o direito líquido e certo ao quinquênio. O impetrante, ele não está obrigado, para poder entrar com mandado de segurança, a esgotar as vias administrativas, tá? Então ele não é obrigado a exaurir a via administrativa para poder entrar com mandado de segurança, tá? Eu posso entrar com recurso administrativo ou não. Se eu quiser ir direto para a justiça para atacar a decisão do prefeito, eu posso. Eu não tenho que esgotar todos os recursos administrativos para só depois poder levar para a justiça, poder propor um mandado de segurança. Não, eu já tive uma decisão da autoridade coatora, né? Eu já vou poder de imediato entrar com mandado de segurança judicial, tá? A questão é, se eu entro com o recurso administrativo, tá? Então antes do mandado de segurança eu entro com um pedido de revisão para o próprio prefeito, ainda em sede administrativa, ali dentro do município ainda, os tribunais eles têm decidido, conforme menciona uma lição do Eli Lopes Meirelles, colacionado no material de vocês, que a interposição de recursos administrativos não impede a propositura do mandado de segurança e ainda posterga para depois o prazo decadencial de 120 dias. Tá? Então, esse prazo de 120 dias ele só vai começar a correr após a decisão administrativa no meu recurso administrativo. Tá? Então menciona lá o Eli que os tribunais têm decidido a prioristicamente, ou seja, de maneira comum, né, sempre, né, comumente, que a interposição de recursos administrativos por si só relega o início do prazo para a impetração do mandado de segurança para após o seu julgamento. Então, se eu entrei com um pedido para o prefeito, eu tomei ciência do ato
do ato que eu pretendo impugnar, do ato de ilegalidade ou abuso de autoridade, tá? Só que ao invés de eu propor um mandado de segurança, eu propus um recurso administrativo. Eu entrei com um pedido de revisão para o próprio prefeito. Só vai começar a contar o meu prazo de 120 dias para entrar com o mandado de segurança, ou seja, para ir para a via judicial, quando eu tiver uma decisão e for intimado da decisão no meu recurso administrativo. Tá? Então não corre o prazo do mandado de segurança da data do que eu fui cientificado, quando eu entro com um recurso ainda em sede administrativa, ainda junto ao poder público, ainda junto à autoridade coatora. Tá? Então só vai começar a contar o meu prazo para entrar com mandado de segurança quando o meu processo administrativo tiver sido decidido, quando o meu recurso tiver sido decidido. Ok? Falando do mandado de segurança coletivo, que ele é destinado, na verdade, para tutelar direitos coletivos, tá? Então, mandado de segurança individual, estamos falando de direito líquido e certo, cabíveis a um indivíduo, tá? Aos indivíduos, tá? Então, eu proponho o meu, outra pessoa propõe o dele, né? Cada um vai discutir o seu direito individual, tá? O mandado de segurança coletivo, ele tem por finalidade defender interesses, direitos de uma coletividade de pessoas, tá? Os pressupostos para a propositura são os mesmos, tá? O tal direito líquido e certo de uma coletividade de pessoas, então, né? E a ilegalidade ou abuso de poder, tá? Então, os requisitos são os mesmos do mandado de segurança individual. A diferença está quanto aos legitimados para impetração, tá? Porque os legitimados para propor mandado de segurança coletivo não é o indivíduo, é sim um partido político, uma organização sindical, uma entidade de classe, né? Uma associação constituída há mais de um ano. Então esses são legitimados para propor um mandado de segurança, para impetrar um mandado de segurança coletivo na defesa dos direitos de toda aquela coletividade de pessoas que eles representam, né? Um órgão de classe, uma associação, um sindicato, tá? Então eles vão entrar na defesa daqueles interesses dos seus sindicalizados, dos seus associados, né? E outra diferença diz respeito ao objeto, porque não vem defender um direito individual, vem defender um direito de toda uma coletividade, de todo um grupo de pessoas que se enquadram numa determinada categoria, tá? E os legitimados, então, para o mandado de segurança coletivo, nós vamos encontrar na Constituição Federal, no inciso, olha eu tirando o óculos, já estou sem óculos, né, pessoal? Inciso 70, diz assim, ó: o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por, e aí vem os legitimados, partido político com representação no Congresso Nacional, é um primeiro legitimado, tá? Organização sindical também é legitimada, entidades de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há mais de um ano, e eles são legitimados para propor mandado de segurança coletivo em defesa dos interesses dos seus membros ou associados, tá? Então o partido político, ele entra com um mandado de segurança coletivo na defesa dos seus afiliados, né? Dos seus filiados ao partido, aquela agremiação política. Porém o partido, ele tem que ter pelo menos um representante no Congresso Nacional. Então seja na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal, né? Precisa ter pelo menos um representante eleito integrando essas duas casas do Congresso Nacional, para que ele possa ser esse partido parte legítima para propor mandado de segurança coletivo, tá? Depois, a organização sindical. A organização sindical nada mais é do que os sindicatos, as federações, as confederações, né? No âmbito dos municípios, os sindicatos. No âmbito dos estados, as federações. No âmbito dos federal, a confederação, né? Então poderia ser o sindicato dos servidores públicos, na defesa de um direito líquido e certo, que não era meu ao quinquênio apenas, mas um ato de ilegalidade que a autoridade acaba ofendendo um direito de todos os servidores públicos, que tem um sindicato como órgão representativo, tá? Então, esse órgão representativo, o sindicato, ele pode propor uma ação para atacar aquela ilegalidade, aquele abuso de poder, na defesa do direito líquido e certo dos seus sindicalizados, tá? Mesma coisa as entidades de classe, como a OAB, o CREA, né, o CRES, na defesa dos seus inscritos,
né? Também na defesa de direitos líquidos e certos afetados por atos de ilegalidade ou abuso de poder por parte das autoridades do Estado, né? Também uma associação, né? Uma associação civil, como as associações de moradores, as associações dos bairros, né? As associações dos produtores rurais, as associações de natureza civil aí das mais variadas, dos mais variados objetivos sociais, mas essas têm que ter pelo menos 1 ano de constituição. Ela tem que estar constituída, né, nos termos da lei, há pelo menos 1 ano, para que ela possa então impetrar aí um mandado de segurança na defesa dos interesses dos seus associados, tá? Então esses são os legitimados nos termos da própria Constituição Federal. A impetração do mandado de segurança coletivo, pessoal, não impede que esses sindicalizados, que esses associados impetrem também sozinhos um mandado de segurança individual, tá? Então eu poderia entrar com o meu mandado de segurança individual e a minha entidade de classe, a OAB, também entrar com um mandado para defesa de toda aquela coletividade de pessoas, para todo aquele grupo de pessoas que se enquadram ali na categoria de advogados e que poderiam estar sendo afetados então por um ato de abuso de poder ou ilegalidade, tá? Então a impetração por essas entidades, por esses legitimados, né, na defesa de um direito que é coletivo, não impede de eu pleitear esse meu direito de maneira individual, através de um mandado de segurança individual, tá? E a diferença também diz respeito ao objeto, né, pessoal? A defesa aqui é de direitos que defesa dos mesmos direitos fundamentais, mas são direitos de titularidade coletiva, são direitos garantidos a uma coletividade de pessoas e não apenas a um único indivíduo, tá? Então essas entidades aqui que representam esses grupos de pessoas, essas categorias de pessoas, vão poder entrar com esse mandado de segurança coletivo, tá? Os direitos que são fundamentais e podem ser também infraconstitucionais, podem ser constitucionais e infraconstitucionais, né? Mas é direito líquido e certo, que pode ser provado apenas com documento, né? Esse direito ele é comum, então, a uma coletividade de pessoas, tá? A um grupo de pessoas determinados, tá? Então essa é a diferença do mandado de segurança coletivo para o mandado de segurança individual, ok? Volto no próximo vídeo para falar do mandado de injunção.